São mais de 100 mulheres citadas na Bíblia, mas Jesus nos manda lembrar de apenas uma. Ele nos direciona a lembrar de uma mulher que olhou para trás quando não deveria, uma mulher que desobedeceu, talvez nem tenha tido a intenção de desobedecer. Talvez o seu coração não fosse um coração desobediente, mas naquele momento ela teve algum receio ou alguma dificuldade de desapegar daquilo que passou. Talvez ela tenha se sentido saudosa daquilo que foi, tenha tido medo de ir para um novo caminho, de ir para uma nova fase. Medo de deixar tudo para trás. E venhamos e convenhamos, não é fácil. Para pensar. Se você fosse hoje convidada a sair de onde você está, sem olhar para trás, sem sentir que você precisa voltar, sem apego nenhum, sair com a tua roupa do corpo, sair apenas com as pessoas que você ama, sair apenas com a palavra e o propósito que Deus tem para sua vida. É muito fácil a gente julgar essa mulher que olhou para trás. É muito fácil pensarmos, nossa, mas por que ela fez isso? Mas a gente faz isso todos os dias. Todos os dias, quando eu procrastino um pouco mais de tomar a decisão que eu preciso tomar. Todos os dias, quando eu procrastino um pouco mais de fazer aquilo que Deus já falou no meu coração que eu preciso fazer. A gente vai todos os dias querendo o que está à frente, querendo algo novo, querendo viver as promessas, mas sem deixar as bagagens de lado. Nós queremos continuar olhando para trás. E é fato que, às vezes, sim, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que também está na palavra. Mas trazer à memória aquilo que nos traz esperança é muito diferente de olhar para trás com apego, de olhar para trás com dúvida, de olhar para trás de tal forma que vai te parar no meio do caminho que Deus já te deu, Deus já planejou. E essa palavra, quando eu a ouvi pela primeira vez, né, de que Jesus só citou uma mulher para que nós nos lembrássemos. Aquela mulher que ele falou, lembrem-se. E está em Lucas 17:32, quando ele diz assim, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E eu quero trazer essa palavra de hoje até com um aspecto mais íntimo, mais emocional, porque quando eu comecei a conhecer a Cristo e me conhecer, a rever minha identidade, a passar por todo o processo, e o processo não é fácil. Muita gente acha que eu vou seguir pelo caminho de Cristo e as coisas vão ser lindas e tudo vai ser fácil e eu vou ter paz, e as coisas não é bem assim. Até chegar lá a gente tem um processo de desconstrução, o processo do barro na mão do oleiro, que não é fácil, né? Esse processo do barro na mão do oleiro não é uma coisa que é simples, não é gostoso de se passar. E nesse processo que eu passei, várias vezes eu olhei para trás. E se eu fosse a mulher de Ló, eu tinha virado sal, sem sombra de dúvidas. Porque eu dava um passo à frente daquilo que Deus me mandou dar. E eu falava, é aqui, beleza, dei um passo. E aí, nesse passo que eu dava, eu vi o quanto eu estava perdendo. É feio, né, assumir isso, é feio falar isso, não tenho orgulho de dizer que eu pensei várias vezes, mas espera aí, se eu der esse passo, Senhor, eu vou perder cliente. Se eu der esse passo, eu vou perder vendas. Se eu der esse passo, muitas pessoas não vão gostar mais de mim. Se eu der esse passo, eu não tenho mais segurança que eu tinha no passo anterior.
E aí o que eu fazia? Eu dava um passo para frente, olhava para trás e dava 2 passos para trás. Se você nunca passou por isso, ok, atire a primeira pedra. Mas a maioria de nós passa. E às vezes a gente olha para trás sem nem perceber que está fazendo como a mulher de Ló. A promessa de Deus é que nós seríamos algo novo, uma pessoa nova, uma nova criatura, com a mente transformada, uma metanoia, aonde você realmente verifica tudo aquilo que foi implantado em você, tudo aquilo que foi colocado em você como crenças, como uma cultura, como limitações, como direções errôneas. Você começa a olhar para isso, rever tudo isso e não, eu realmente preciso ser uma nova criatura. Aquela pessoa que aqui estava, ela já é nova, ela não está mais aqui. Porque para o novo nascer é como uma borboleta. A borboleta, ela deixou de ser lagarta no momento do processo, mas ela nasceu como lagarta. Então quer dizer que ela não tem mais aquela essência, não quer dizer que ela se transformou, ela passou por esse processo. Mas a gente olha para trás o tempo todo, mesmo Jesus tendo dito para nós, olhem, vejam a mulher de Ló. E a mulher de Ló, a gente sabe muito pouco a respeito dela. E isso é o que mais me intriga, porque quando Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló, a gente volta lá em Gênesis para ler mais a respeito da mulher de Ló, e a mulher de Ló fala pouco, não tem muito a respeito dessa mulher, apenas de que no trajeto, de quando eles saíram daquela cidade, de quando eles saíram daquele lugar, mesmo com a ordem de ir e não olhar para trás, ela sente o coração apertado. Talvez ela sinta dúvida. Talvez ela fique pesarosa por deixar a casa dela para trás, por deixar a vida que ela tinha para trás. Em um momento de desobediência, por deixar a emoção se inflamar, ela vira uma estátua de sal. E parece muito cruel. Não parece muito cruel? Para mim parece muito cruel. Parece que, nossa, mas quem não olha para trás hoje? O problema é quando a gente continua olhando para trás, mesmo conhecendo a Cristo. Quando a gente continua permanecendo nos mesmos erros, mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz por mim. Quando a gente continua insistindo no mesmo negócio ou na mesma estratégia, no mesmo posicionamento, se Deus já te chamou para algo novo. Se Deus já colocou alguém na tua vida para te ajudar nisso e você continua procrastinando até de ouvir essa pessoa. Você continua assim, não, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem, deixa para a semana que vem, deixa para depois do carnaval, né? Muita gente faz isso, para começar depois do carnaval o ano realmente. E de tanto olhar para trás, com medo do novo, você deixa de plantar algo novo. Você deixa de colher algo novo. Porque continua tentando preservar a vida que tem, mesmo quando ela não tá boa. É sério, a gente faz isso. A gente tenta preservar a vida que tem pela zona de conforto, que todo mundo sabe que existe, todo mundo ouve falar, mas todo mundo gosta de ficar, mesmo que não assuma. E nessa zona de conforto, sem perceber, a cada dia que se passa, você está se tornando uma estátua de sal. Você está deixando de plantar e de colher. Você está deixando de prosperar. Você está deixando de fazer, de cumprir o propósito que Deus já te chamou para cumprir. Mas porque olha para trás e fica naquela, não, peraí, deixa eu tentar mais um pouco. Deixa eu buscar mais um pouco aqui. Mas e se eu sair daqui e ali eu não tiver provento? E ali eu não tiver sustento? E se eu deixar isso que Deus já me mandou deixar, mas nesse novo lugar
não for como era aqui. E os sorrisos e as experiências que eu vivi, eu quero te dizer que não é fácil. Não é fácil sair e não olhar para trás. Graças à misericórdia de Deus, do Filho dele que nos salvou, a gente não vira estátua de sal. Porque se a gente virasse uma estátua de sal, eu tenho certeza que eu não estaria fazendo essa live. Eu não estaria aqui trazendo a palavra, eu não teria tantas alunas, eu não falaria da palavra dele, eu não estaria aqui. Porque eu já olhei para trás muitas vezes. Mas eu entendi, assim como Jesus nos manda para lembrar-se da mulher de Ló, porque quem tenta preservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará, quem perder a sua vida em nome dele, por amor a ele, de se privar, de escolher novos caminhos, de escolher novos lugares, de estar em novas mesas, porque ele diz aqui ainda em Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 9, que Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se ele disse isso para nós, ele disse isso para nós, ele está dizendo: para de tentar viver duas vidas. Para de tentar agradar a Deus e ao mundo. Não dá, gente. Não dá para eu agradar os dois lugares. Não dá para eu servir dessa maneira. Não dá para eu viver algo novo com o pé no passado. Não dá para eu viver algo novo, viver o propósito de Deus, tentando ainda manter meus planos. Não dá para eu viver algo novo se eu continuo procrastinando a decisão. E isso tem vindo muito à minha mente nos últimos dias. Continuo priorizando coisas que não vão me levar para esse lugar que ele já colocou como propósito para você. Essa palavra de hoje é uma palavra forte. É uma palavra que não é de motivação, digamos assim, mas é uma palavra necessária. Necessária para mim, necessária para você, para que a gente não olhe mais para trás. Que a gente não tente ficar em cima do muro, se apegando àquilo que Deus já falou que é para você deixar. Que Deus já falou para você que é para fechar as portas, que é para largar aquilo de lado e seguir um caminho novo. Eu peço a Deus, de todo o meu coração, que Ele abençoe cada uma de vocês, cada uma de nós. Que Ele nos mostre o caminho, como foi mostrado o caminho para Ló, para sua esposa, para suas filhas. Que se for necessário, Ele nos arranque desse lugar, mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda. E que de coração aberto, de coração quebrantado, nós tenhamos a humildade, a coragem de não olhar para trás, de pegar na mão dele e de segui-lo. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, te dê um dia incrível, que Deus te proteja, te prospere, te guarde, te abençoe e te ilumine.